Olá, eu sou Heloísa Modelista e eu vou fazer o encaixe de uma saia afunilada, é uma saia em comprimento até o joelho e ela tem uma fenda nas costas. Ela não tem forro. Então vamos aqui, arquivo novo, incluir a modelagem, vou localizar a minha modelagem e vou colocar algumas informações aqui. O tecido que eu vou utilizar é um tecido plano. Eu vou deixar os meus moldes todos no único sentido. Um tecido plano com 1,48 m, a gente precisa descontar a ourela. Então, eu vou colocar aqui uma margem de segurança, 145 centímetros, para não consumir ali. Às vezes tem uma ourela que vem um pouquinho mais de 1 centímetro, né? Então, vamos deixar aí um espaço razoável. O comprimento eu vou deixar como variável mesmo. Aqui na grade de tamanhos, então, eu vou fazer só o tamanho 42. E aqui eu tenho detalhes sobre os moldes. Vou dar um OK. E vou colocar a opção para encaixar automaticamente. Pronto, olha a forma como ele ficou. Não gostei. Vou tentar novamente. Como eu estou na versão de estudantes, então ele não me deixa muitas opções. O que eu vou fazer é o seguinte: vou lançar aqui e vou fazer como se fosse um encaixe manual mesmo. Antes de mais nada, eu vou fazer uma coisa muito importante aqui: colocar uma margem de segurança nos moldes. Porque, de repente, se você manda para um cortador, dependendo da largura do disco dele, ele pode acabar consumindo ali um pouco mais do molde, refilando, se ele estiver muito encostado, né? Então, eu mesma vou cortar na tesoura, então eu vou pôr só ponto 1 ali para dar uma sensação ali de segurança, né? Então, eu vou novamente pedir para ele encaixar. E eu vou colocar aqui, ó, margem está habilitada, tá vendo? Ele criou essa margem aqui em volta e não encostou um molde no outro. Se eu retirar, olha só, ele vai ficar com esse espaçamento aqui, ó. Ponto 1, bem pouquinho, né? Quase não dá para perceber. Olha só a forma como ele encaixou. Eu não gostei, então eu vou retirar o molde daqui. Vou colocar os moldes para cá. E vou encaixar novamente aqui. Como eu coloquei sentido único, ele não deixa. Ó, posso até colocar aqui em cima, ó. Ele vai ficar bem pertinho, mas não vai sobrepor, né? Então, vem aqui. E aqui no meio é onde eu vou encaixar o cos das costas, olha. Vou deixar um bom espaço aqui, né? Até porque vai sobrar o tecido. E de repente ainda posso fazer o quê? Eu posso recortar aqui, né? Essa parte aqui da costa. E esse pedaço eu vou e coloco já na entretela direto. Ao invés de ficar colando uma por uma, né? Então tem essa possibilidade aqui, ó. Pronto, eu tiro esse pedaço todo aqui do tecido, colo a entretela e depois eu venho aqui e vou retirando uma a uma. Tá faltando aqui então eu deixar encaixado o cos da frente. Então vou por aqui, próximo. Tá muito perto, né? Às vezes a gente fica economizando tecido. Não sei vocês, né? Mas eu, quando eu vou cortar tecido, ó, esse aqui eu vou encaixar mais aqui, ficou melhor. E esse aqui, ó, eu vou deixar mais aqui, assim. Pronto, ficou ótimo. Aqui eu tenho algumas escrita, né, aqui que está saindo do meu molde, então eu vou autoajustar o texto, de modo que todo o texto e o fio também fica dentro, né, do molde.
E aqui está o encaixe, então eu deixei encaixe no sentido único, como vocês viram, então todos os moldes estão virados para cá, o cos, tudo. E eu gostei bastante. Se eu quisesse ainda melhorar esse encaixe, poderia colocar sentido duplo e tombar essa parte para lá. Vamos ver se dá certo? Vou fazer aqui um exemplo com vocês. Olha, sentido duplo. Eu vou encaixar novamente. Só para observar como a Audaces vai colocar. Tá vendo que não melhorou muita coisa? Por exemplo, eu poderia jogar esse para cá. Como esse daqui está atrapalhando. Tá vendo? Posso colocar esse aqui. Porém, eu tenho que mexer aqui novamente. Assim. Eu particularmente gostei mais daquele encaixe de sentido único. Aqui. Pronto. Gostei mais do sentido único. Vamos ver quanto que ele consumiu aqui embaixo. Ele mostra a informação. Ele consumiu 67,8, né, de comprimento. E deu um aproveitamento de 77. Então, vou tirar esse print aqui pra gente comparar depois. E eu vou voltar. Aqui, né, essa parte que eu estou informando está aqui, ó. Comprimento. A largura do meu tecido 1,45. E aproveitamos 77,75. Então, eu vou aqui novamente, propriedades, e vou colocar sentido único. Quero todos os moldes do mesmo lado. E aí, eu retiro tudo e peço para encaixar novamente. Pronto, vamos ver. Da forma como ele fez sozinho o encaixe, ainda consumiu um pouquinho menos, né? E deu um pouquinho mais de aproveitamento, ó, dessa forma. Mas ainda assim, eu prefiro fazer a minha forma aqui de encaixe, que eu acho que fica melhor. Tem momentos que você vai montar o seu encaixe, né? Pensando também na forma como você vai cortar. Por exemplo, eu mesmo quero pegar esse retalho que eu comentei há pouco, né? Pra fusionar entre tela. E aí, eu retiro esse pequeno pedaço aqui, já fusiono entre tela e já coloco os moldes ali em cima e já corto já fusionado, entendeu? Ao invés de fazer uma por uma. Então, essa eu vou jogar bem aqui assim, ó. E esse eu vou dar um leve espacinho ali, porque às vezes fica ruim na tesoura pra você cortar. Refilar aquele na dica ali, né? Vamos ver, dessa forma como eu fiz, ficou 67,22, ainda consumiu menos, né, no comprimento. E eu tive um pouco menos de aproveitamento, né? Então, eu gastei menos tecido, mas também não tive tanto aproveitamento assim. Talvez encostando um pouquinho mais aqui, ó, eu consiga mais, tá vendo? Agora eu consegui menos tecido e mais aproveitamento. O que quer dizer esse aproveitamento? É o espaço que os moldes preenchem. Então, por exemplo, tudo isso daqui, ó, esses vãos aqui, eles são perda de tecido, né? Não tenho nenhuma peça para encaixar aqui. Se eu tivesse outras peças e aproveitasse o máximo do tecido, então eu teria mais aproveitamento do tecido. Essa é a lógica. Mas, como eu tenho alguns tecidos e tudo bem para mim, eu não tenho nada para encaixar aqui, né? Não, vai ser um tecido de alfaiataria, também não tem muito o que aproveitar. A não ser que essa saia, por exemplo, ela tivesse bolso, né? Se ela tivesse bolso, de repente eu encaixava bolsos aqui, né? Tudo bem que ia consumir um pouquinho mais de tecido, mas essa é a ideia, né? São as possibilidades. Olha que bacana que ficou então esse encaixe. Eu vou fazer realmente só o 42, porque é uma saia sob medida para mim. E vou testar, ver se tá tudo certo. Dando certo, aí sim eu posso
fazer o encaixe com outros tamanhos aqui que eu já fiz a gradação. Então, eu vou salvar esse arquivo. Vou colocar aqui a data de hoje. E vou deixar esse arquivo salvo. Quando eu for imprimir, então eu vou plotar esse arquivo, né, para enviar para a gráfica. Ou eu posso só imprimir aqui um mini risco sobre esse encaixe, caso eu faça o envio aí para um cortador. Então, no momento, esse encaixe já me atende. Depois eu vou fazer outras peças, né? E vou gerar todos os arquivos PLT quando eu for fazer a tempo essa impressão, tá bom? Me conta o que você achou aqui desse encaixe, se você gostou, se você mudaria algum molde aqui de lugar, na posição, se você acha que o sentido único aqui fez sentido ou não. Deixe o seu like para contribuir aqui com o meu canal. Um abraço e até a próxima.